Fala galera 8-bits, meu nome é Danilo e esse é o canal 8-bit Saga. Na sessão 2 do nosso workshop de C e Assembler para MSX, a gente começou o desenvolvimento do nosso jogo. Vamos ver como foi? Fala galera dos 8-bits. Na sessão 2 do workshop de C e Assembler para MSX, a gente finalmente começou a desenvolver o nosso jogo de Snake. Se você tiver interesse em seguir o workshop desde o início, assiste os 2 outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal. É importante para você configurar o seu ambiente e conseguir acompanhar o vídeo aqui da sessão 2. Vale lembrar que o workshop ele é 100% gratuito. Mas se você quiser reconhecer o trabalho, colaborar com a iniciativa, eu vou deixar formas aqui para que você pode contribuir, tá bom? Por fim, antes da gente começar o vídeo, desce ali, aperta o joinha, já se inscreve no canal, aperta o sininho para que você sempre receba as notificações quando eu postar novos vídeos. Vamos lá ver como foi o workshop? É de grátis o workshop, mas quem quiser colaborar, tem 3 canais aqui. No PDF vai estar disponível. Vocês podem me ajudar com o Buy Me a Coffee, com o PayPal, com o Pix mesmo. Depois vai ter as referências todas no PDF que eu liberar, tá bom? Então a gente vai começar agora a fazer o programa. Vou liberando por pouco esse roteirinho aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é integrar a biblioteca Fusion C. Então eu vou começar do zero aqui, só para quem quiser lembrar. Então eu vou criar um novo projeto aqui. Vai ser a última vez que a gente vai criar o projeto. Das próximas vezes a gente vai utilizar o projeto. Então eu vou criar um projeto ROM. Vou dar um next aqui. Vou para minha pastinha, lembram disso? Que a gente tem o ambiente que a gente criou aqui, um diretório que a gente criou, MSX, Dev, Projects, aponto a pastinha para Projects aqui, né? E vou chamar o jogo aqui de Snake, programa de Snake, aqui. Solution Name pode ser o mesmo, não clica nessa caixinha aqui, fala Create. E eu vou ter o projeto criado aqui. Se eu compilar ele deve compilar direitinho. Compilou. Todo mundo na mesma página? Todo mundo tem um projeto aí criado? Se você não tem um projeto já criado, aproveite os próximos 5 minutos aí para criar, fazer a mesma coisa que eu fiz dentro do Visual Studio. Ou descompactar aquele template MSX ROM application.zip. Você descompacta aí na sua pasta, vai lá na pasta Projects, cria uma pasta Snake. Dentro dessa pasta Snake você põe o zip, descompacta e chama essa pasta nova que ele criou, renomeia para Snake também. Aí ele vai ficar com a estrutura Projects, o diretório, vou mostrar aqui, tem que ficar assim, ó. Projects, o diretório Snake, que é o da solução, e aí você pode ter vários projetos dentro dele, e um diretório, na hora que você descompactar o zip não vai ter todos esses aqui, ele vai criar um diretório com o nome lá da MSX ROM Applications, você renomeia para Snake, e aí você vai ter um outro diretório que é do projeto Snake, dentro da solução Snake, dentro do seu diretório Projects. Tá? Então eu vou abrir aqui o MSX ROM Application, aqui está o programa em si, né? Só para lembrar, a gente vai ter um main aqui em algum lugar, que é o que caracteriza o principal programa de um programa em C. A gente vai mexer nesse arquivo em todo, mas a gente vai mexer bastante nesse main aqui também. Localizem isso, por favor. Primeira coisa, a gente vai entender aqui a inclusão de bibliotecas externas no projeto e dar uma olhada na Fusion C em si. Tá? Então, vamos revisar o header MSX Fusion.h. Por que header? Porque os arquivos .h em C são chamados de header.
eles têm declarações, eles tipicamente não têm código, mas eles têm declarações de variáveis, declarações de funções, né? E é por ele que o seu programa vai saber que você vai usar as funções que estão sendo declaradas ali. A implementação vai estar em outro lugar, mas a declaração das funções estão ali. Na hora que você mostrar esse arquivo ou integrar esse arquivo no seu programa, ele vai passar a reconhecer essas funções, tá? Então vamos abrir aqui. Todo mundo vai lá naquela estrutura de diretório que a gente tem, que a gente criou o projeto, volta para dev, vocês vão ter a pastinha libs ali, certo? Clica na pastinha libs, clica na pastinha fusion, clica na pastinha header, e dentro vocês vão ver esse msx fusion.h. Todo mundo conseguiu chegar? Se alguém não conseguiu achar esse arquivo, avisa aqui no chat. Ô, Danilo? Oi. Oi. Eu ainda não encontrei, não. Tá bom, então vamos lá. Você no ambiente que a gente montou, você lembra daquele zip que a gente tinha? Que tinha as pastas, era o msx.zip, que tinha as pastas? A gente montou a estrutura. Esse zip ele criava a estrutura, que era uma pastinha msx, depois uma pasta dev. Dentro da pasta dev tinha a pasta libs e a pasta projects. Dentro da pasta libs tem é um lugar para colocar as bibliotecas. Na primeira versão que eu fiz esse zip, a gente precisava descompactar, depois colocar a Fusion C. Na segunda versão do zip, eu já peguei o Fusion C, já enfiei ali dentro para ficar mais fácil para todo mundo. Se você pegou a segunda versão desse msx.zip, dentro da pasta libs você já tem a Fusion C. Dentro da pasta Fusion C você tem a pasta header. E dentro delas vai ter esse msx fusion.c. É a pasta Fusion C, depois... Fusion C, depois... Tá aqui, ó. Fusion C, depois tem a pasta header. Peraí. Header. Depois, dentro da pasta header, você vai ter o arquivo msx fusion.h. Achei. Achou? Abre ele no editor que você está usando aí, pra gente dar uma olhadinha nele aqui. Sim. Não? Então, Tá abrindo. todo mundo com o arquivo aberto? Então, só para... vocês não vão precisar ficar abrindo esse arquivo toda hora, é só para... Eu quero mostrar para vocês como que o arquivo é, tá? Então, ó, se vocês forem descendo, eu não vou entrar em detalhes se não está definido nu, define o que é nu, etc e tal, mas o que eu quero mostrar para vocês, se vocês têm alguma experiência com Basic, vocês vão perceber que tem muita coisa aqui que parece com coisas que vocês veem no Basic. Aqui não é nada muito direto, mas vai chegar uma hora, vão descendo, a gente vai começar a ver coisas como print, input char, né, que parece o input $1, para quem lembra lá, ele pega, espera e pega um caractere. Input string, que parece o input. Locate, né? Print deck, print x não é exatamente dessa forma, junto com print, mas no Basic tinha a função $, que você transformava um número para string, depois você poderia imprimir. Esse cara aqui já imprime tudo de uma vez. Function keys, dá uma olhada aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho. Habilita e desabilita o key sound, né, os toques da tela, eu acho que são. Function keys, o key sound, né? Function keys ele esconde ou mostra
o significado, né, as strings da tecla de função lá embaixo, que é o key on, key off no Basic, BIP é BIP mesmo, CLS é CLS mesmo, screen do Basic também. Note que aqui ele só muda o screen do Basic, tem um monte de parâmetros, aqui ele só muda o modo da tela, né? Ele não tem os outros parâmetros diretamente aqui. Joystick Read, que é o stick do Basic. Trigger Read, que é o strig, se não me engano, do Basic. Tem suporte aqui direto para mouse. Bom, no Basic você consegue ter suporte para mouse também, além do joystick. Tinha uns detalhes lá que eu não me lembro mais de cor, mas enfim. Alt Port e Import é o Alt e o In do Basic. Né? Ele manda um dado para fora numa porta do hardware mesmo. Enfim, vocês vão começar a ver coisas que vão lembrar vocês de coisas do Basic. Ó, VPOC, VPIC, tem POC-PIC em algum lugar também. Width, que define a largura. Né? E tem coisas a mais já aqui. Né? Então eu queria que vocês... eu queria dar essa passada para vocês, né? Em que checa se tem uma tecla, né? E, enfim, eu queria dar essa passada com vocês, para vocês verem como como a Fusion ela tenta deixar o programador em Basic do MSX meio que em casa, assim, né? Tem coisas diferentes, tem coisas a mais, tem coisas a menos, mas tem bastante coisa aqui que vocês vão bater o olho, vão lembrar. E tem bastante coisa aqui para explorar também. Né? Então, fora da aula, recomendo, pega e fica brincando aí, testando, usando isso aí para ver o que acontece. Tem uns comentários aqui do lado, né? A Fusion C ela tem um manual que explica também, dá uma lista quais são todas as funções que eles têm implementado e tal. Mas é interessante olhar aqui e ver tudo. Ó, o PIC e o POC, olha que legal, ele não só tem PIC e POC, mas ele tem um POC-W e um PIC-W que ele faz o POC, para quem não lembra, o PIC, para quem não lembra, lê uma posição de memória, direto da memória. Né? O POC, ele grava alguma coisa numa posição de memória, escreve alguma coisa. Só que essas duas escrevem um byte, que é o mesmo que acontece no Basic e é a operação meio que canônica aí do Z80. Né? E aí você tem o POC-W e o PIC-W que eles leem e escrevem 2 bytes, uma palavra de 2 bytes, uma palavra de 16 bits. Eu acho que isso não tem no Basic, né? Você tem que fazer na mão esse treco. Não é complicado, mas aqui já é mais conveniente. Né? E outras operações de memória, ó, preenche uma área de memória, copia uma área de memória, copia ao contrário uma área de memória, compara uma área de memória. Então tem um monte de coisa aí que o Basic não tem, né? E acaba sendo uma mão na roda aí também. Funções de interrupção, para tratar as interrupções de vídeo. Funções para som, para escrever no PSG. Algumas estruturas aqui. Bom. Ó, get date, set date. Né? Tem um monte de coisa interessante aqui também. Né? Então, tá aí, dá para explorar e brincar bastante. E a gente vai usar bastante ela. Né? Ela vai ter os PIC e POC da vida a gente vai usar, o CLS a gente vai usar, a Screen vai usar, então a gente precisa dar um jeito disso passar a fazer parte do nosso projeto. E assim, pessoal, a gente vai falar de C agora, então eu vou passar tudo bem devagar, só que eu não vou dar um curso de C. Né? Então se você fica, tenho certeza que não entendi direito o que é um arquivo header ainda, ou não tenho certeza se eu entendi o que o Danilo falou a respeito de um arquivo header, é importante que você vá atrás. Tá? Então, o que eu sugiro aqui para vocês?
Esse não é a única, andaram postando aí algumas coisas de referência de C, né? Mas busquem, se não outra coisa, busquem o C para leigos aqui. Ele é um livro facinho, né? Daquelas séries For Dummies. Um material facinho de ler e vai dar uma base mínima aí para vocês se localizarem de várias coisas de C, né? Inclusive essa agora do porquê da existência de arquivos.h. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer o que a gente quer fazer? A gente quer configurar o VDP para entrar no modo que a gente vai usar no jogo, né? Então, não sei se vocês lembram, lá no Basic ele tinha a opção de você ter Screen 0, Screen 1, Screen 2 e Screen 3. Screen 0 é aquele modo que pega, são sempre duas cores só, e pega até 40 colunas no MSX1 ou até 80 colunas de MSX2 para cima, né? O Screen 1 ele é um modo texto também, né? A gente MSXero que aprendeu Basic sempre falava que Screen 0 e Screen 1 são modos texto, mas para Texas, que fez lá o VDP, no manual eles já chamam o Screen 1 de modo gráfico. Tá? Então, se vocês forem olhar no manual, e eu vou pedir para vocês olharem no manual, não confundir o Screen 1 com o modo gráfico. Eles têm uma nomenclatura diferente. Ele chama o Screen 1, se não me engano, de modo gráfico 0, alguma coisa assim. Né? Então, o nosso Screen 1 para MSXero de Basic, ele era o segundo modo texto. E ele se comporta como um modo texto mesmo. Você dá print, uma string lá, ele vai imprimir. Funciona tudo direitinho. Né? Mas lá no manual da Texas ele chama de forma diferente, ele chama como o primeiro modo gráfico. Aí tem o Screen 2, que a gente aprendeu que era o primeiro modo gráfico, mas no manual já chama de segundo modo gráfico. Ele é para nós MSXeros de Basic, ele é completamente do Screen 1. Mas na verdade, ele é muito parecido. A implementação no VDP é muito parecido com o Screen 1. O problema é que o Basic ele esconde de nós a verdadeira essência do Screen 2, principalmente. Do Screen 1 ele até mostra assim, mas ele esconde a verdadeira essência do Screen 2, porque nos parece, quando a gente está em Basic, que ele é um modo bitmap, que a gente mexe em cor de cada bit da tela, né? Então parece realmente que é um modo mais livre, de 256 bits por 192 bits. E na verdade isso é mentira, o Basic está enganando a gente. Ele é como o Screen 1, ele é um modo baseado em tiles, né? Baseado em padrões. Só que o Basic esconde isso para a gente, facilitando um monte para a gente fazer alguns tipos de gráfico e dificultando um monte para a gente fazer outros tipos de gráfico, né? Então, se você quer trabalhar com tiles no Screen 2, dá e é bom pra caramba trabalhar com tiles ali, né? Para trabalhar com padrõezinhos ali, montar telinhas com bloquinhos e tal. Dá para fazer da mesma forma que você coloca caracteres no Screen 1, você pode colocar caracteres no Screen 2, né? Só que o Basic ele complica isso para tentar facilitar com que a gente enxergue que é uma matrizona grande de 256 por 192 caracteres. Tá? Então é só um comentário, a gente não vai usar Screen 2 no jogo, a gente vai usar Screen 1. E por último tem a Screen 3 lá do Basic, que ele é um modo gráfico de baixa resolução, onde, se não me engano, cada pixel que você põe na tela, ele na verdade ocupa 4 por 4 pixels, do VDP, na largura lá de 256 pixels, né? Você tenta colocar um pixel na tela, ele pinta 16, 4 por 4, ficam os blocos maiores, mas ele evita com isso que você tenha color bleed, né? Aquele color clash, aquela borrada de cores assim,
Quer dizer, na verdade ele borra um quadradão ele é baseado em borrar, né? Ele é feito para borrar, né? Tem algumas vantagens, tem alguns jogos que usam isso, né? E isso acelera, como o bloco é grande, acelera a forma como você consegue pintar toda a tela. Você precisa de menos dados para pintar toda a tela, então você consegue de repente fazer uns efeitos de tela inteira melhor, assim, só que você tem menos resolução. Tá? Então, só lembrando quais eram todas as screens. A nossa screen que a gente vai usar é screen 1. Tá? Então, o que eu queria? Eu queria que vocês fossem lá na função main de vocês, que é o programa, a parte onde começa o programa principal do nosso jogo, e jogasse fora tudo que tem lá, os exemplos que tem lá, e colocasse esse código aqui, vocês estão vendo na tela? Colocasse esse código aqui na função main de vocês aí. Eu vou fazer isso do meu lado de cá também para vocês verem. Então eu vou abrir aqui o meu... Todos estão vendo minha tela, né? Eu abri aqui o meu main e vou fazer lá o que vocês estão fazendo aí também. Eu apaguei o lixo que tinha ali antes, o exemplo que tinha ali antes. Vou meter aqui o screen 1, pode ou não dar esse espaço aqui depois do screen. Bom, eu botei, o Visual Studio tirou. Width 32. Então, o que eu estou fazendo aqui? Na primeira, a gente está chamando uma função do Fusion C que vai colocar o VDP em modo screen 1 para a gente. Em seguida, eu estou falando, olha, é o screen 1 e eu quero com 32 colunas, porque você consegue trabalhar com menos colunas ou mais colunas, 32 é o máximo, a gente vai trabalhar com o máximo. Então, width 32, e ali embaixo vamos dar um print. Esse print aqui ainda é o print do próprio template, né, que ele tem uma implementaçãozinha de print para facilitar a vida de quem não integrou nenhuma biblioteca ainda. Mas a gente usa ele. Todo mundo chegou aqui? Não? Alguém achou esse print estranho, por acaso? Faltou o F, né? Do C normal. É verdade. Faltou o F do C normal, mas a minha implementação chama print mesmo. A implementação que eu tenho no template chama print. Vou perguntar de novo. Algum basiqueiro aí achou esse print estranho? Por algum motivo? Tipo, de ter uma barra 0 no fim? Eu achei estranho ali ter o terminador nulo, né, no print ali. Porque a implementação que eu fiz no template, ele é baseado, são strings baseadas em terminador nulo aqui mesmo. É isso mesmo. Né? Para que serve? Serve para dizer, para mim a função que eu fiz do print ali, que o string terminou aqui. No BASIC era um esquema diferente. O BASIC ele tinha o primeiro caractere da string, falava, na verdade, não era o primeiro caractere da string. É que o BASIC esconde isso de você, ele tinha lá o tamanho, quantos caracteres aquela string tinha. Então ele já começava imprimir sabendo quantos caracteres ele imprimia. Aqui é o contrário. Aqui ele sai imprimindo sem saber quando vai parar. E na hora que achar um caractere 0, essa barra aqui é o contrário, ela permite que eu coloque um código ASCII aqui na frente. Né? Então essa string, na verdade, ela tem 4 elementos. Ela tem o I, o ponto de exclamação, e esses dois caracteres juntos aqui, eles compõem o caractere ASCII 0 no final. Né? E na hora que a função print acha esse caractere 0, ela para de imprimir e continua o programa. Tá? Essa é uma estratégia de como tratar strings, não é a única. Né? Mas é como está implementado aqui no print do meu template. Tudo bem? E aqui também, ó, no Basic, o print ele não tem o parênteses. Né? Então, em C, toda função que você cria e que você chama tem o parênteses. Nem que não tenha nenhum parâmetro para passar, você abre e fecha o parênteses. Mas sempre tem parênteses. Tá bom? Então é isso. Imagino que todo mundo fez, né? Tenta compilar todo mundo. Tentaram compilar? Não. O que aconteceu?
deu um erro, né? O que ele falou? Vai falar aqui, ó. Vamos ver aqui. Warning. Não encontrei o screen. Warning. Não encontrei o with. Enquanto ele está compilando o MSX ROM app aqui, é um warning, porque ele não encontrou, talvez ele possa encontrar pela frente, etc. e tal. Ele dá um warning aqui. Se ele fosse tentar linkar e não encontrasse a implementação, aqui ele não encontrou a declaração do screen. Se ele fosse lá para frente, se ele tivesse achado a declaração, como a gente vai fazer, e ele não tivesse achado a implementação, ele ia dar um outro problema na hora de linkar, tá? Mas vamos com calma. Então, o que a gente fez? A gente chamou uma função screen, uma função with, que a gente sabe que existe em algum lugar, mas a gente não contou para ele onde que está, né? Então, elas são funções que não estão disponíveis nativamente na linguagem C, para isso que a gente precisa da Fusion C, né? Só que a gente ainda não integrou essa biblioteca no projeto. Vamos fazer isso. Então a primeira coisa é, no mesmo MSX com app.c, vai lá no começo dele e inclui essa declaração aqui, ó, essa linha. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou lá em cima. Tem uma área aqui que já tem alguns includes. Você cria uma linha embaixo dele e fala include MSX Fusion.h. Né? Agora o que está acontecendo? A gente está falando para o compilador carregar esse arquivo MSX Fusion na hora que estiver compilando esse programa. Então tudo que tiver declarado nele, a gente espera que o compilador passe a reconhecer agora. Né? Todo mundo fez? Quem fez? Dá um build e vê o que vai acontecer. Volta a dar problema, certo? Todo mundo conseguiu compilar até agora? Todo mundo está junto comigo? Onde tem... Só vendo as perguntas aqui. Onde tem o zip, já foi respondido. Alguma explicação de por que a Fusion C disponibiliza versões alternativas para as bibliotecas básicas versões alternativas para várias funções básicas da biblioteca C? A biblioteca Z80lib do SDCC já não entenderia? Ela faz isso mesmo, né? Eu estava vendo com quem que era? Era com... 2 dias atrás eu estava vendo com quem? Era o Dorival? Isso, que estava dando conflito, né? Isso, estava dando conflito ali, a gente apanhou para achar isso, né? Então ele faz isso mesmo. Não sei explicar. Tem que perguntar pro autor lá que é o Eric, não sei das quantas, por que ele resolveu fazer isso e não reaproveitar. O fato é que o Eric ele não fez a Fusion C, né? Ele foi catando várias coisas na internet, juntando e chamou tudo isso de Fusion C, mas são vários autores, né? Então ele foi criando uma amálgama aí. Então eu acho que o processo não foi um processo muito engenheirado, né? Ele foi mais um processo um pouco mais caótico, eu acho, né? Mas ele fez um baita trabalho, não é uma reclamação, ele fez um baita trabalho porque ele disponibilizou algo e possibilitou a gente estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, possibilitou muita gente trabalhar com C aí, de uma forma bem razoável, sabe? Uma forma bem boa, assim. Mas tem algumas coisas que não são... Assim, geram perguntas, né? Por que foi feito? Não sei responder. Rod C, que eu acho que deve ser Rodrigo, né? Não sei responder, cara. Danilo? Oi. Oi, você pode voltar na rotina anterior ali no widget e screen... Aqui? Porque... void main... Deixa eu ver. Void main é o que todo programa C tem, tá? Então você já tem isso no seu template. Você só quer achar essa rotina main e substituir todo o conteúdo que ela tinha aí, que era o conteúdo de exemplo do template, por essas 3 linhas. Né? No Visual Studio, não sei se você está usando o Visual Studio que você está usando, mas está aqui, ó. Você tem que achar esse cara aqui. Se você estiver vendo minha tela aí, você tem que achar o void main e colocar essas 3 linhas ali. Na hora que você compila,
dá erro, por quê? Porque screen é um nome conhecido para você, mas não é um nome conhecido para o compilador. Conseguiu fazer, não? Não, ainda não, peraí. O Rodrigo está falando que ele está usando o sprintf do C, que vem na biblioteca do Z80, Z80lib, com algumas formatações mais avançadas, estou tendo problemas. Algo me diz que a implementação básica do SDCC Z80 não é muito adequada no MSX. Tem uns lances que esses prints, eles têm uma dependência de uma rotina chamada putchar. Se a rotina não tiver implementada, não for exatamente a mesma rotina que o printf está esperando, não sei se é o caso desse, tá? Pode ser que dê problema, né? Eu não me lembro se o sprintf ele só formata e joga numa variável, ou se ele realmente imprime na tela. Tá? Mas tem umas dependências diferentes assim. Se você quiser imprimir na tela, e se você vai estar integrando o Fusion C, cara, a Fusion C foi feita para o MSX, eu diria, usa o que a Fusion C tá te entregando já. Beleza. Quem está tentando fazer as 3 linhas ali do main, conseguiu ou não? Quem era que estava fazendo as 3 linhas do main aqui? Sou eu, mas ainda tô olhando ainda aqui. Eu fiz aqui, enquanto você estava falando, eu estava caçando a Fusion C, o path dela. Achou? Eu coloquei direto ao meu lá, mas aí me deu outros erros depois. Tá, então peraí. É porque tá no meu desktop, né? Meu desktop não é o caminho padrão. O meu também está no desktop, mas o template ele está funcionando com caminhos relativos. Então, se você seguiu a estruturazinha de diretório para colocar no seu projeto, tem que funcionar. Agora, o ponto no ponto onde a gente está, ele ainda não funciona. Então, se você seguiu a estrutura padrão do diretório que eu recomendei e está dando erro, fica tranquilo, porque no meu também está dando erro. Ó, se eu mandei compilar... Tudo bem. Porque eu tentei, eu posso colocar, eu deixei comentado lá até o caminho, eu falei, deixa eu tentar colocar o caminho completo para ver se ia dar outros erros, né? Então, mas já me respondeu aí, porque eu acho que eu segui Workshop, MSX, Dev, Lib e Fusion C. Tá, então tá no padrão, certo? Certo. Danilo? Oi. Ali em cima, é porque o meu tem português, e eu, como eu falei para você, eu sou -10 em desenvolvimento. Fica tranquilo, vamos lá. Compilar, solução, compilar Snake. Aqui. Isso, eu acho, se você achar alguma opção de compilar solução ou algo do tipo, é isso mesmo que a gente quer. Pode ser compilar projeto também, porque sua solução só tem um projeto, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Então você pode vir aqui compilar Snake, o nome do projeto que você deu também funciona. Ó. Peraí. O que está em português, os menus lá, as opções que você vê no do Danilo, estão na mesma ordem, tá? Só muda para português. Isso. O Júlio César está falando que o dele continua dando erro. O meu também, tá, Júlio César? Verifica se é esse mesmo erro aqui que eu estou mostrando aqui na tela, ó. Se for o mesmo erro, tá tudo certo, estamos em casa. Deu uns erros aqui, sim. Né? Vem aqui, ó, gente, não se esqueçam. Tem essa no Visual Studio, não sei se vocês estão no Visual Studio. Para quem está no Visual Studio, ele mostra essa telinha aqui embaixo, que é a aba Error List. Esquece isso aí, porque a integração do SDCC com o Visual Studio ela não é maravilhosa, então não confia muito nisso aqui não. Vai na aba Output e na aba Output verifica qual é o recado que o SDCC está dando para vocês aqui diretamente. Ó. E ele, para mim, aqui ainda está dando, olha, fatal erro. Você falou que tem um MSX Fusion.h, mas eu ainda não achei. Beleza, é nesse ponto mesmo que a gente tem que estar, Júlio. Se você está nesse ponto, está certo. O erro está certo. Eu só quero ter certeza que não tem ninguém para trás. Conseguiu montar a rotina main?
Quem estava montando a rotina main conseguiu rodar. Parece que sim, aí deu um compilar aqui, né? Isso. Aí falhou. Aí ele reclamou. Falhou. Isso. Reclamou que ele não conhece o screen. Tá legal. Então por quê? Porque a gente precisa. Você conhece a função screen lá da sua memória do BASIC, né? Mas você não faz a mínima ideia do que é screen. Então, onde que está definido o screen? Lembra que a gente abriu a MSX Fusion.h e era lá que ele definia todas essas funções? Então, a gente precisa falar para ele usar. Para falar para ele usar, você... Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Essa linha eu já incluí, essa include. Já incluiu a linha do include? Tá legal. Uhum. Se você compilar de novo, ele vai dar um outro erro que é, não achei agora, tá bom, você tá me falando que existe o MSX Fusion.h, mas eu não achei. E era para ele não achar mesmo, a gente não contou para ele onde está, né? Então, agora a gente vai vir aqui nas configurações do projeto, ó. Quem está com o Visual Studio, clica aqui na pastinha Project Config, aqui no Solution Explorer, que deve estar aberto à sua direita. Se ele não tiver aberto, se alguém por acaso não tiver o Solution Explorer aberto aqui, ele está disponível. Vamos ver, View, Solution Explorer, aqui, lá em cima no menu View, ou Visualizar, não sei como está em português, Solution Explorer, ou não sei como que chama o Solution Explorer em português, Explorador da solução, não sei. Tá? E nele você vai abrir essa pastinha Project Config, tá? Você vai vir aqui tanto, deixa eu ter certeza do que eu estou falando aqui. É o gerenciador de soluções. Gerenciador de soluções, beleza. Primeiro, abram aqui, ó, Target Config Debug e Target Config Release, só para a gente lembrar a questão de como que os diretórios eles estão associados, né? Então tem um treco ali que ele chama MSX libpath, que vai estar apontando, se você estiver usando a estrutura que eu recomendei, ele já vai estar apontando certinho para o seu diretório libs. Dentro do diretório libs tem a biblioteca Fusion, né? Então clica ali no arquivo libraries.txt e a gente vai avisar para o... Desculpa. Include directories, porque a gente está fazendo o include. A gente vai avisar para o compilador que no MSX libpath /fusionc /header tem arquivos que ele precisa procurar, para ele sempre usar essa pasta também, né, para procurar os headers da linguagem C. Toda vez que você tiver novas bibliotecas que você queira incluir, você vem aqui e adiciona uma linha, né? Vamos supor que além da Fusion C, ali na pasta libs, você baixe lá uma biblioteca para, sei lá, para tocar, sei lá, tem uma biblioteca para tocar FM, né? Você quer usar aquela biblioteca que alguém montou para tocar FM, vai ter um header lá, né? Então você põe aqui a pastinha que o compilador precisa procurar o header. Pode ter um monte, pode ter várias, você coloca quantas você quiser, tá? Aí então que já tem essa linha aqui, o que precisa fazer é tirar o ponto e vírgula do começo dessa linha. Então tirem o ponto e vírgula do começo dessa linha, vai lá no build e dá um build solution, rebuild, build snake, qualquer coisa, compilem o programa de novo. Ele vai dar erro, de novo, mas ele já foi mais longe. Ele não está mais reclamando que ele não encontrou a MSX Fusion.h. O erro aqui é outro. Certo? Sim. Todo mundo conseguiu chegar nisso? Ó, o pessoal está dando uma dica, o Rodrigo está dando uma dica ali no Discord sobre a página 25 do Fusion C, que é para customizar o SDC, a biblioteca default do SDCC. Provavelmente ele está falando isso, olha lá, ó, o putchar lá, ele está mencionando exatamente o que eu falei lá, ó, o putchar, printf, etc e tal, para você não usar as bibliotecas do Z80. Então ele mesmo respondeu a pergunta que ele fez que eu não sabia responder.
O SDCC vem com todas as bibliotecas standard de funções de C. Algumas delas não são compatíveis com o MSX, que são essas aqui. Então é por isso que a gente precisa substituir essas funções default pelas funções equivalentes para MSX-DOS. A Fusion C provê essas funções feitas pelo Konami Man, e uma vez que você instalou o SDCC, você precisa deletar as funções originais do SDCC, da biblioteca SDCC Z80. Então tá aí. Está respondida a pergunta. Agora só falta colocar como deletar as originais do SDCC. Provavelmente aí no disco vai me deletar na raça. O Rodrigo está falando que está no manual ali. Leia o manual. Tá? A gente não vai ter muito problema com isso, porque a gente não vai ficar usando muito essas funções. A gente vai estar trabalhando ali com VPIC e VPOC, mas tem uns print que a gente já vai estar usando aqui. Mas beleza, foi uma excelente dica aí do Rodrigo. Quem estiver acostumado com C, for usar as funções mais default do C, é importante fazer essa substituição. Tá? Agora o Gustavo está brigando com o Rodrigo para decidir quem está com a página certa ali do Fusion C. O Gustavo tem um manual impresso na página 41 e no PDF o Rodrigo está falando que é na 25. Tá? Então só para vocês se localizarem. Todo mundo conseguiu chegar nesse erro aqui, que está mostrando na minha tela? O que aconteceu agora? A gente falou para ele onde que era para buscar falou para ele que era para buscar o header, ele não achou o header. A gente mostrou a pasta que era para ele procurar o header, ele parou de reclamar que não achou, ou seja, ele achou o header. Só que aí o que acontece? Ó, quando ele foi bem mais para frente, ó, aqui nessa parte da compilação aqui é onde ele estava compilando o MSX-ROM app.c e estava dando erro. Ele compilou. Por quê? Porque na hora que ele olhou só para aquele nosso arquivo, ele vai tratando um monte de arquivos, né? Na hora que ele olhou só para aquele nosso arquivo, ele não estava construindo o binário ainda, ele estava compilando aquele arquivo e gerando arquivos temporários lá que a gente comentou na sessão anterior. Aquele arquivo estava ok, tinha o with, ele tinha uma chamada para a função screen, uma chamada para a função with, né? E no final das contas ele procurou lá no header, achou essas funções, ficou feliz, beleza. Eu compilo isso aqui, na hora que chegar aqui eu vou precisar chamar uma outra função. O programador está certo, essa função está declarada, eu sei que ela existe. Então, por enquanto, eu não sei ainda onde que ela vai estar, mas por enquanto, para esse passo, eu sei que eu consigo compilar e deixar tudo preparado aqui para fazer essa chamada, né? E compilou, passou para os próximos passos, analisou umas parametrizações de local do código, onde que o código ia na memória, e aí ele falou assim, agora eu vou ligar tudo que eu tenho na mão. E na hora que foi ligar, ele falou assim, olha, tem aqui o código que está compilado da MSX-ROM app.c. Esse código que está compilado, ele precisa ainda ser ligado na função da Fusion C lá, que é o screen, o with, né? Então eu preciso agora achar esse cara. E opa, peraí, eu não tenho a implementação desse cara. Eu só tenho uma declaração que está no header. Então a gente precisa entregar agora para o compilador, para o linker, né? Para o ligador, na verdade, aonde é que está essa biblioteca já compilada. Tá? E é aí que a gente vai vir aqui no include directories.txt, desculpa, já fizemos. No libraries.txt a gente vai falar onde que está essa biblioteca compilada, que ela já está preparada aqui para você usar. Ó. É só vir nessa linha libfusionc aqui e tirar o ponto e vírgula do começo. Né? Então a gente vai estar falando para o processo de build aí, na hora que chamar a compilação, avisar, passar essa lib também junto para fazer o processo de linkagem, né? E aí ele vai conseguir primeiro achar a declaração no header e segundo vai achar a implementação para juntar tudo num binário só.
Então vamos dar o build de novo e verificar o que acontece. Ah, desculpa, gente, eu pulei. Eu estou orientado a Visual Studio agora, né? Quem está no Linux, esses arquivos aqui, vocês precisam abrir esses arquivos aqui, não tem a pastinha Project Config. É direto no diretório da própria... você já deve ter descoberto isso agora, né? Porque eu devia ter falado e não falei. Mas já falamos tanto que vocês já devem ter achado. Então, no diretório do projeto aqui, ó, no mesmo diretório que tem o msx.com.app.c, você vai achar todos esses arquivos .txt também, e é neles que vocês precisam estar abrindo e trabalhando, tá? O Visual Studio põe dentro daquela pastinha lá, que é o template põe dentro da pastinha, na interface do Visual Studio, mas aqui é direto no File System mesmo. Esses arquivos estão no mesmo diretório do msx.com.app.c. Beleza? Legal. Todo mundo conseguiu compilar e deu certo? Danilo, Oi? eu não consegui não. Eu descomentei essas 2 linhas e mandei compilar e ele continuou dando erro. Meu também tá dando erro ainda. Tá legal. Então vamos lá. Que erro que tá dando para vocês? Talvez seja o caso de vocês até compartilharem a tela. Não esqueçam de salvar os arquivos, né, pessoal? Isso. O Visual Studio, na hora que você manda compilar, ele salva. Se você não estiver usando o Visual Studio, você precisa alterar e salvar. Salvei tudo. Uhum. Ele está dando uma coisa como Warning Function with Implicit Declaration. É o mesmo problema. Embaixo ele fala Too Many Parameters. Tá, então isso... É o mesmo que o meu. Legal. Isso é o que estava... por que ele está falando Implicit Declaration? Ele está falando assim, olha, você está declarando que esse teco existe em algum lugar, mas eu não achei nenhuma definição dessa função. Então o que isso quer dizer? Que ele não está achando o MSX Fusion.h. Você colocou lá em cima, lá no seu msx.com.app.c, você colocou essa linha aqui, ó, include MSX Fusion.h? Ok. Eu também coloquei. Tá legal. Tá não errou o nome não, né? Tá exatamente isso aqui. Deixa eu só conferir aqui. Source files. Pra não dar erro, eu fui até na pastinha, dei um F2, copiei e colei. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá legal. E aí, lá no Include Directories, vocês tiraram o ponto e vírgula desse cara aqui. Agora, Danilo, um detalhe. No Include lá em cima, ele fica falando para mim que não é possível abrir o fonte MSX Fusion.h. Desculpa, só uma coisinha. Quando ele chega nesse erro, você já incluiu lá o Fusion. Eu acho que seu with tá com W minúsculo, não tá não? O que tá com W minúsculo? Desculpa. O comando que ele deu erro lá, o with. Em C, em Basic não, você pode colocar maiúsculas e minúsculas. Em C, você tem que obedecer maiúsculas e minúsculas do mesmo jeito que foi declarado. Então, pode ser várias coisas, né? Eu não estou vendo a tela de vocês. Talvez se vocês depois, se a gente não resolver, compartilhe a tela e a gente explora. Eu só entrei nessa aí, porque eu tava com o mesmo erro dele e o meu tava minúsculo, entendeu? Vai ser isso mesmo. Deixa eu achar aqui. Eu não coloquei maiúsculo, não. É case sensitive, né? O C é case sensitive. Tá minúsculo aqui. Então tem que ser Exatamente maiúsculo. isso. Legal. Agora compilou. Beleza. Todo mundo Print compilou? também? O print não. O print não, porque eu sou diferentão. Eu fiz esse print é uma implementação que tem no próprio template. Eu implementei desse jeito e pronto. Todo mundo resolveu? Alguém ainda não resolveu? Agora deu, era maiúsculo mesmo. Tá. Obrigado, gente. Então vamos lá, só para ter certeza, pessoal, dá um rebuild solution aí, rebuild project. Olha no output aqui ou na sua linha de comando que você está dando, na saída da compilação, no Visual Studio nessa pastinha na abinha output.
olhem nisso e garantam que ou o Visual Studio falou One Succeeded aqui, né, ou compilado 1 com sucesso estiver em português, ou quem não tiver do Visual Studio estiver chamando na mão, garanta que a última linha ali que o script escreveu, ele falou All Set, Happy MSXing. Feliz MSX. Chegaram nisso? Alguém não chegou nisso? Tá, então todo mundo ficou quieto. Eu acredito que todo mundo chegou. Se todo mundo chegou nisso, parabéns, vocês estão com a Fusion C integradas no projeto de vocês. Beleza? Então o que dá para fazer? Testar o programa num emulador de sua preferência. Eu uso aqui o OpenMSX. Então dá para vir aqui no Catapult. Eu vou lá, deixa eu digitar aqui, vamos ver aqui, Browse, no Catapult. Vou lá na minha pasta Snake. Não se esqueçam, dentro da primeira pasta Snake, da pasta mais externa, a pasta da solução, quem está com o Visual Studio, ele cria uma pasta debug também, só que essa pasta está vazia. Não vai assustar entrar nessa pasta, porque essa pasta é errada, e vai assustar que ela está vazia e que achar que não deu certo. Entra na pasta primeiro da solução, depois na pasta do projeto, entra na pasta debug. Dentro da pasta debug vai ter o bin, pasta bin. Isso se você compilou ali atrás como debug, né? Tanto no Visual Studio quanto na linha de comando, né? No modo de debug. Entra na pasta bin, dentro vai ter lá o seu msxapp.rom. Você pode startar. Lembra que o nosso programa fazia? Screen 1, width 32 e um print 8. Oi. Só que vai ser rápido demais. Ah, não. Foi ali. Oi. Tá? Por que o meu demorou? Porque eu tenho a IDE configurada, a interface IDE configurada no OpenMSX. E ela tem um tempinho para se carregar aí, para se achar, para configurar, ela dá um tempinho. Se você não tiver a IDE instalada, essa mensagem vai ser bem mais rápida. Todo mundo testou e viu o oi aparecendo lá ou não? Sim, debug oi, né? Porque está em modo debug, né? Uhum. Ô Danilo, pode voltar um pouquinho? Pode, claro. Onde que você está? Tá, eu abri o Catapult, né? Ah, tá. Você já compilou. Então abriu o Catapult, tá aqui. O que a gente vai fazer? Certo. A gente gerou uma imagem ROM, certo? Uma imagem ROM é um cartucho. Então a gente vai falar para o Catapult colocar o cartucho que a gente criou no slot. Pode ser em qualquer um desses slots. Eu estou colocando aqui no primeiro slot, que ele chama de Cartridge A, né? Então, ó, vou começar. Ó. O seu pode ser que esteja zerado aqui, né? Ele vai estar nessa situação. Aí você clica aqui na imagenzinha do cartucho aqui, ó. Navega até aquela estrutura de diretórios onde tem o Projects, né? MSX, Dev, Projects. Entra na solução Snake. Entra no projeto Snake. Entra na pastinha Debug. Entra na pasta bin. Dentro da pasta bin você deve achar msxapp.rom. Sua compilação funcionou, essa ROM deve estar aí. Já está aqui já. Beleza, então você clica nela, fala Open. Ele vai colocar aqui o caminho, o arquivo inteiro aqui na interface do Catapult. Né? E você vai clicar em Start. Clicando em Start, ele vai botar o emulador. Né? Se você tiver a IDE configurada, a mensagem fica até por um tempo mais razoável aqui. Olha lá, ó, Debug Oi. Se você não tiver a IDE configurada, a interface de disco do OpenMSX configurada, essa mensagem deve ser bem mais rápida. Quem está falando comigo é o Giovanni, não? Agora? Porque eu estou vendo que o Giovanni ainda está dando erro. Ou não, ou essa mensagem já está atrasada, Giovanni. É de 15 minutos atrás, acho que já está atrasada, né? Giovanni, confirma para mim que você está ok.
Ou se tiver dando erro, me avisa. Tá dando erro ainda. Tá dando erro aí, então vamos lá ver. Que erro tá dando pra você? Aquele anterior ali, quando aparece Global Width e Global Ah. Screen. Ah, tá. Então você tá naquele. Tá bom. Então vamos voltar lá e tentar descobrir o que que é. Não sei se meus caminhos estão certos aqui. Pode ser, pode ser. Pode ser caminho, pode ser maiúsculo, minúsculo, pode ser algum caractere errado. Vamos tentar descobrir. A digitação tá certa. Tá. Maiúsculos ali. Você quer colar no chat aqui a mensagem de erro pra gente ver? Ah, não, mas peraí. Peraí, não. Vamos ver. Coloca a mensagem. Ah, peraí. É essa aqui. Tá, vamos dar uma olhada aqui nessa sua linha aqui. Ponto livre, Fusion Header. Tá, ok. Então vamos recomeçar ali do começo. Vamos abrir aqui, voltar no meu Visual Studio. Ele não está reclamando que ele não achou a definição. Ele está reclamando que ele não achou a lib. Né? Então o problema não está no include. O problema, se ele achou um include, quer dizer que o diretório lib dele deve estar ok porque ele achou o header. Então o problema não está também na questão não parece estar na questão dos diretórios, porque ele parece ter achado o header. Então parece que o problema está aqui no libraries, que estaria faltando tirar o ponto e vírgula daqui. Ele parece não estar achando a Fusion Lib aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se ele está incluindo a Fusion Lib na compilação, ó. Eu cheguei a ver um pé dele lá, mas não... Exato, eu não estou achando a inclusão dessa lib aqui, mas também parece que tem mais informação para a direita. Precisa fazer um scroll aí. Seria interessante agora se ele mostrasse a parte de cima lá do include dele, para ver se está lá, conferir, né? Coloca o seu aí na tela aí, vamos ver se o dele bate. Então, o include eu acho que não é o problema, porque ele não está reclamando que ele está passando, ele compilou se você olha na imagem que ele mandou, ele já tinha, ele conseguiu compilar a msx-rom-app.c. Consegui agora. Conseguiu? Consegui, não tinha incluído no libraries ali esse aqui, né? Isso, agora. esse aqui que estava na cara mesmo. Porque ele não estava conseguindo linkar. Compilar ele estava conseguindo. Se estava compilando, o seu path parecia estar ok. Tudo ok agora, obrigado. Tudo ok? Mais alguém com alguma dificuldade? Você conseguiu compilar e conseguiu rodar? Vou testar agora. Então testa. Quem não conseguiu rodar, levanta a mão. Parece que o Aroid... Eu ainda não consegui. Tá legal. YouTube. Olha só, ele pode estar piscando muito rápido. Será que ele não está piscando muito rápido? O Danilo, não, eu só queria que repassasse aí o caminho. Tá, peraí. Quem está falando agora? É o Arroid. Tá legal. Qual caminho? É o caminho lá do... Da ROM? Isso. Tá, então vamos lá de Eu novo. acho que tava na ROM, já estava incluído lá, mas é bom verificar porque senão tá indo muito rápido. Né? Então, você achou o arquivo .rom ou não? Ou é isso que você está querendo tentar fazer? msxapp.rom, não é isso? Isso, você achou? Achei. Tá, colocou ali, certo? Se você colocou esse cara ali, ele compilou, parece estar ok. Se você colocou o print lá, ele tem que estar imprimindo esse print. Mas ele pode estar indo muito rápido por algum motivo. Desculpa. No seu emulador. O Giovanni conseguiu tudo. Legal, bacana. Giovanni. Gente, faz o seguinte, ó. Lá quem quer ter certeza que vai ver a tela, a mensagem,
Lá na Fusion C tem uma função que chama input char. Ele vai esperar você apertar algum caractere. Ou um enter, por exemplo. Né? Então, depois desse print oi, vem aqui e coloca input char. Build. Estou compilando com input char. Deu certo aqui para mim. Ó. Vamos abrir aqui de novo. Ele já está aqui a ROM. Agora o que ele vai fazer? Eu espero que ele dê o print e pare esperando uma tecla. Aí, quem está com... Olha lá. Quem está com problema de velocidade aí que está muito rápido deve resolver. Oi. Volta lá no input char na tela. Para eu ver lá no visual. Aqui, ó. Input char. Tá, Abre, fecha, ponto e vírgula. Lembra que eu falei que toda função no C, mesmo que não tiver parâmetro, precisa abrir e fechar para você saber que é uma função e não é, por exemplo, uma variável. Eu consegui aqui, só com um detalhezinho aqui. Tá me ouvindo, Dani? Estou ouvindo sim, pode falar. Ele tava dando problema, só para dar a dica aí, não sei se alguém teve esse mesmo problema. Ele deu problema quando eu estava tentando compilar aqui, gerar, e estava aberto o Catapult. Eu estava com ele rodando. Ah, isso, isso mesmo. Eu não conseguia escrever. Isso, aí ele dá um problema, ó, eu estou com o Catapult rodando aqui. Ele tenta compilar. Ele até consegue, ele só não consegue mover o arquivo que foi gerado. Isso. Ele até gerou o programa. Só que chega lá no fim, ele fala, ó, vou tentar mover o arquivo agora para pasta bin. Olha lá, ó, movendo o arquivo. Aí ele não consegue copiar e fala, olha, dei erro tentando compilar aqui não deu certo não. Né? Tentando copiar, não deu certo não. Aí se você fecha o Catapult, funciona. Todo mundo conseguiu chegar no debug oi aqui e ficar esperando uma tecla? Danilo, oi. Você já apertou uma tecla aí? Não. Aperta aí, só para ver uma coisa. Ele vai voltar. Isso aí. Não, então, deixa eu explicar por que ele volta, então. Ele não volta. Na verdade, o seu programa não tem nenhum erro. Ele não está voltando. O que está acontecendo é o seguinte. Quando você coloca um cartucho de 8K, o modo de 16K, o que o Catapult o que o emulador acaba fazendo é tentar simular um comportamento de alguns cartuchos que ele faz um espelhamento da mesma ROM na área, a partir da área 04000 em hexa e na área 0800 em hexa. Então o que está acontecendo? Para o MSX, ele está vendo um cartucho no endereço 4000 em hexa e outro cartucho 8000 em hexa. Cada um dos cartuchos tem o programa ali certinho. Entendeu? Entendi. Mas aí ele roda beleza, voltou. Se é um jogo que está acontecendo, o que acontece? O jogo entra e nunca mais sai, nunca mais retorna. Então o MSX não vai ter, tipo assim, a BIOS não vai ter nem chance de tentar procurar o outro. E aí dane-se. Entendeu? Entendi. Né? Aí o que acontece? Por outro lado, se o cartucho for comportado e não tiver o mirror, né, esse efeito mirror, ou seja, o que é um cartucho que tem um mirror? Ele lembra que você mesmo estava montando uma mapper, eu acho que era uma mapper, não era? Você estava tentando dar manutenção numa mapper e sim. você falou assim, mas tem bit de endereçamento que ele está usando, bit de endereçamento que ele não está usando, né? Então o que acontece? Exatamente isso. O cartucho, para simplificar, ele sabe que vai rodar o jogo ali, tanto faz se tiver 20 cópias do jogo ao mesmo tempo no MSX, ele não fica se importando, ele descarta simplesmente alguns sinais de endereçamento, né? Ele descarta os sinais de endereçamento e quando ele descarta o sinal de endereçamento, se aquele bit é 0 ou se aquele bit é 1,
o cartucho responde. Ele está falando, é comigo, porque eu não estou olhando para ver se é 1, se é 0 que o cara está colocando. E aí, quando o bit, quando é 4.000, o bit está 0. Esse bit específico está 0. Quando é 8.000, esse bit específico está 1. E o cartucho vai lá e responde nos dois. Se o cartucho for bem controlado, ele fala, não, eu sou um cartucho de endereço 4.000 em hexa, ele só vai responder ali e só vai rodar uma vez. Tá? Entendi. Dá para fazer isso no OpenMSX? Dá para fazer isso no OpenMSX. Você vem aqui no Catapult, e aqui no botão Cartridge A, você fala Select Cartridge Type. E aqui no Select Cartridge Type, ó, o default são esses mirror, tá vendo que tem umas opções de mirror daqui? Ele vai garantir para você que ele vai garantir para você que ele vai funcionar como mirror. Não é isso que a gente quer. Eu acho que o que a gente quer é o normal 4.000. Vamos verificar só para ter certeza aqui que o nosso no Application Settings que a gente está é uma ROM de 4.000. Essa ROM aqui está em 8.000, então a gente não pode usar de 4.000. Plain 16PI2 aqui, ó. Ele está chamando de Basic, tudo bem. Se você der esse aqui, provavelmente, vamos ver se eu estou certo, provavelmente ele vai rodar, vai colocar a ROM no lugar certinho, na página 2, que é o endereço 8.000, e só vai rodar uma vez. Vamos ver, debug oi, Enter. E foi para o MSX2 sem eu apertar mais nada, meu MSX DOS 2, ali sem eu apertar mais nada. Perfeito. Tá joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, ó, o que a gente quer fazer agora, vamos fazer o loop externo do programa. O que é o loop externo do programa? É aquele loop em que ele vai passar, não é o loop do jogo que vai estar a cobrinha andando para tudo quanto é lado. É o loop que vai passar da tela de apresentação, para a tela de jogo, para a tela de Game Over, e volta para a tela de apresentação. Jogo, Game Over, apresentação, jogo, Game Over, vai ficar fazendo isso, tá? Então, seguinte, primeiramente, agora que a gente já está com o programa funcionando, está todo mundo feliz que já conseguiu fazer alguma coisa, vamos limpar melhor o template, porque tem sujeira lá ainda, né? Então, o template originalmente, lembra que ele tem exemplos para você usar o call do Basic, etc e tal? Vamos matar esses exemplos. Né? Porque a gente não vai precisar disso agora, vamos deixar ele limpinho. Volta lá no MSX ROM App, né? Embaixo, logo abaixo da função main, vocês vão ver que tem onCall CMD1, onCall CMD2, onde vai esse dev getID, onde vai esse dev _IO. Tá? Apaga tudo isso porque a nossa ROM não vai fazer nada de extensão do Basic. Isso aqui são extensões para o Basic, a gente não vai fazer isso. A gente pode matar fora. Né? Todo mundo tirou? Vai lá no Build, tenta compilar. Adivinha o que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque lembra que eu falei que quem ajeita a casa para o seu programa funcionar é a CRT0? O programa de exemplo, ele tinha essas extensões do Basic. E a CRT0 precisa saber disso para configurar os headers da sua ROM. Esse header, por favor, não é o header C, tá? É uma sequência de bytes no início da sua ROM, que é o padrão do MSX, para informar que existem essas extensões. Então, o que acontece? O CRT0, você tirou as funções que implementam as extensões, mas o CRT0 ainda acha que elas existem. Então, abram applicationsettings.txt. Todo mundo conseguiu tirar, compilar e dar erro, né? Então, abram applicationsettings.txt. Quem está no Visual Studio é dentro da pastinha Project Config. Quem está usando fora do Visual Studio é no mesmo diretório do seu programa em C lá, msx romapp.c. No mesmo lugar tem applicationsettings.txt.
No application settings.txt, lembra que eu mostrei para vocês e que tinha... Desculpa. Toda vez eu fico bocejando, né, galera? Desculpa aí. Lembra que eu falei que tinha o Call Expansion e o Device Expansion aqui, que ele cria o suporte para as expansões do Basic? Passem esse cara, ele está on, passem esse cara para off e isso vai avisar a CRT0 para não configurar nada e não sair procurando as funções de extensão, né? Se quiserem garantir, vai um pouquinho mais para baixo, tem essas 2, 3 declarações aqui, vocês podem comentar ela ou apagá-las. Tá, ó, call statement CMT1, call statement CMD2 e o device dev aqui. Se você só tirar esses caras e deixar o on lá, ele ainda dá problema. Se você for lá em cima, tirar o on, colocar off e deixar esses caras aqui, ele vai ignorar esses caras. Tá? Mas o mais importante então é vocês colocarem aqui para off. E na hora que vocês compilarem, deve dar certo, porque agora tá azeitadinho de novo. E deu errado para mim. Ah não, mas foi na cópia aqui, porque eu estou com o emulador aberto. Tá tudo azeitadinho de novo, agora sem essas sujeiras que era só para o exemplo. Tá? Então vamos voltar lá. Vamos criar 3 funções, 3 stubs, né? Que é uma função que só para estar lá e depois a gente vai ter que complementar isso, né? Vai alterar. Mas crie 3 funções ali um pouquinho para cima façam o seguinte: em vez de criar essas 3 funções acima do seu main, primeiramente vem aqui e cria embaixo. Só para vocês verem como que é. Eu sou rápido pra caramba, porque eu tenho copy paste. Vocês vão ter que fazer na mão. Ó, isso aqui, essa primeira linha aqui está errada. Tem um fecha parênteses aqui que está faltando. Para quem não está acostumado com C, está acostumado com Basic, quando a gente vai criar uma subrotina, a gente vai lá, tipicamente no fim do programa, cria lá, vai lá na linha 10.000, escreve a rotina ali e dá um return no fim, vai lá no nosso programa e dá um go sub para aquela linha 10.000, certo? Aqui a gente está fazendo algo similar, só que a gente não tem linhas, tá? Então como que a gente cria rotinas? A gente chama, em C elas são chamadas funções, né? Porque elas tipicamente retornam alguma coisa, né? E o fato, o tipo do valor que ela retorna é essa palavrinha aqui antes. Então, se ela for retornar uma string, você põe lá que é uma string, str, char, sei lá eu, né? Depende de como você está trabalhando. Se for um valor inteiro, você põe um int, né? E ela vai retornar esse tipo de valor. Então, tudo que retorna um valor é chamado função. Né? E no C tudo retorna um valor, com exceção dessa void, que void significa nulo. O valor que ela retorna é um tipo nulo, porque não vai retornar valor nenhum. Mas mesmo assim a gente chama elas de função. Então essas são as nossas subrotinas. E lá no nosso programa a gente vai ter que chamar essas subrotinas. Não é com GoSub, né? Como a gente já está chamando aqui, ó, essas screen que foram definidas lá na Fusion C, também são rotinas que foram definidas dessa forma, assim. Tá? Então, para quem está começando a se acostumar com C, se acostumem a não ver, está acostumado com Basic, se acostumem a não trabalhar com números de linhas, né? A referência é direto pelo nome, e o nome aqui é Title, Game e Game Over. Tá? A gente já vai ver como usá-la assim que todo mundo tiver já digitado. Pode ir, pessoal? Tá legal, então eu vou. Agora a gente tem que fazer uso dessas rotinas, né? Fazer os nossos GoSubs, só que não é com GoSub.
agora, né? Então o que a gente vai fazer? No programa principal, que é onde que as coisas acontecem aqui, né? A gente vai, ao invés de... vai jogar esse print ou esse input char fora aqui. Aquilo foi só um teste para a gente ver aparecer, ver o programa funcionar e ver que ele estava passando por ali mesmo, né? E a gente vai implementar um loop infinito nessa função main aqui, né? Então, enquanto a condição aqui, eu estou usando um inteiro aqui, né? Mas é um true aqui, né? Enquanto for verdade essa condição, que condição? Isso aqui ser 1 ou ser o valor booleano true, então ele sempre vai ser verdade, porque o 1 é sempre igual a 1, né? Por isso que o loop é infinito. Ele vai ficar repetindo esse bloco. E o que tem no bloco? A chamada, exatamente a chamada para essas 3 subrotinas aqui, para essas 3 funções. Então ele vai fazer, chama o título, chama o game e chama o game over. Chama o título, chama o game e chama o game over. E em cada uma dessas rotinas, o que ele faz? Limpa a tela, avisa que ele está por ali e espera apertar um caractere, né? Então, digitem esse loop aqui, ó, no seu main. Ele vai ficar assim, ó, a sua rotina main vai ficar assim. O que ela faz? Muda para screen 1, ajusta em 32 colunas e fica para sempre mostrando o título, o jogo e a mensagem de game over. Danilo, uma pergunta. Sim. As funções não precisam vir antes do main, não? Ele já reconhece as funções, mesmo vindo depois? Então, por isso que eu coloquei para... você quer provocar um erro, né? Eu falei, ponham depois. Tudo bem. Na hora Obrigado. que a gente compilar, por incrível que pareça, vai dar certo. Tá? Mas isso não quer dizer que foi tranquilo. Na hora que a gente compilar, na hora que ele passar aqui pelo title, ele vai falar, cara, essa declaração é implícita, o que é isso? Você tá falando para mim que existe esse troço, mas está implícito. Eu não conheço esse treco não, cara. É um warning, por enquanto é um warning, não é um erro, mas eu não sei de nada disso aqui não, pode dar pau depois. Como ele acaba achando, beleza, ele resolve. Então ele passa pelo title, dá erro, passa pelo game, dá erro, passa pelo game over, dá erro. Né? Uhum. E aí depois ele acaba achando, então fica tudo bem. E funciona. E funciona. Né? Funciona. Danilo, o mais interessante é que ele já enxerga em tempo de design, né? Se você chegar lá e e escrever o nome da função, ele já vai aparecer lá a função como já reconhecendo, antes de você compilar, né? Como você está falando na hora que você está escrevendo? O Visual Studio faz isso para você. Tá? Quem está fazendo isso é o Visual Studio. Outros editores podem não fazer. Pode ser que faça, pode ser que não. Se você estiver editando no Notepad, você não vai ter isso. Né? Então, acho que você está falando é que você digita title, ele já está reconhecendo aqui, certo? Beleza, isso mesmo. Danilo? Oi, só um detalhe bobo. Ali no Game Over, é relevante você botar o over, o A maiúsculo ou não? É a minha opção estética só. Eu faço desse jeito quando eu tenho... Estou iniciando uma segunda palavra dentro de tudo junto assim. Isso. É uma opção estética minha de colocar um maiúsculo para eu facilmente identificar que aqui eu estou começando uma palavra. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Joia. Tá? Mas é interessante deixar sempre que é uma forma de dentação que é bem utilizada. Então, vocês viram aqui, entenderam o problema aqui do warning, né? E aqui ele está dando um segundo erro, que talvez ele esteja, como ele não achou declaração nenhuma, antes de olhar para o parênteses aqui, eu não sei se tem algum
algum uso de C que você põe a variável, abre e fecha parênteses, eu acho que não. Mas eu acho que o que aconteceu é que talvez ele esteja interpretando essas palavras primeiro como função, depois como não está declarado como variável, e ele acaba falando, olha, essa variável não está inicializada também, você pode estar usando essa variável não inicializada. Não tenho certeza que é isso, de novo, eu não sou guru de C, tá gente, eu brinco, então alguém pode ter uma explicação melhor do que a minha aí, se alguém souber exatamente o ritual do compilador dele falar que o título, que o title é function e depois falar que é uma auto-variable. Se alguém souber por que ele faz isso, esteja à vontade para explicar. Mas o fato é, todos esses erros estão dando, ou esses warnings estão dando, porque esses caras aqui estão depois, você primeiro usa, ele tenta usar, fala, não conheço. Então deixa eu propor para vocês que a gente apague, aproveitar esses caras aqui, apague, dá um cut, não dá um delete. Vem aqui em cima da sua função main e jogue essas funções para cima. Na hora que vocês compilarem, não deve mais dar nenhum warning, vai funcionar a compilação. Se vocês voltarem aqui para cima, não vai dar nenhum warning. Todo mundo conseguiu fazer isso? Todo mundo conseguiu implementar o loop infinito no main e compilar o programa? Danilo, só uma observação. Será que essa mensagem que deu, não é porque você não colocou void entre parênteses nas funções? Pode ser. Podemos testar aqui. É bem possível. Tem... Simplesmente colocar aqui, né? Você está falando? Isso como tem no main. Vamos ver aqui. Rebuild. Peraí, deixa eu tirar o game over daqui. Né? Tirei o game over de cima. Lá embaixo coloquei o game over. Só que agora com o void. Acho que não. Ele continua com o mesmo. Porque ele não está falando que não tenha. O problema dele não está aqui. O problema dele está realmente com o uso da palavra game over sem ele saber o que é a palavra game over. Danilo. Oi. Danilo, eu coloquei no teto até você declarar as funções sem conteúdo antes do main. Você pode declarar o conteúdo depois que não tem problema de warning também. Desculpa, fala de novo? Se você declarar as funções, só o nome dela, tipo void game over, Verdade. Antes Verdade. Ele passa e o conteúdo você pode declarar desenvolver embaixo sem problema. Isso, o que você está falando é vir aqui e ao invés de colocar toda a implementação, você coloca só a assinatura dela aqui assim. Exatamente, antes do main, porque ele já detecta que tem a função. Isso. Ele pode reclamar que ele implementa depois, mas ele já tira o ordem de achar. Isso. Se você... Vamos ver se isso aqui dá certo. Ó, rebuild. Ele vai tirar para o mundo de um dele só. Né? Funcionou e está sem o warning. Então o que acontece? Você está declarando a função, mas não está implementando. É só o que a gente chama de assinatura da função. E você, é como se fosse assim, você fica devendo, né? Você está devendo pro compilador alguma coisa. Vamos supor que a gente não coloque isso aqui. Vou tirar daqui. Né? E mande compilar, ele não vai dar pau na hora que ele achar esse game over aqui. Mas ele vai falar assim, ó, tá faltando coisa. Aqui, ó. Undefined game over. Por quê? Porque eu sei que ela existe, eu sei que ela... Quer dizer, eu sei que eu reconheço essa assinatura, eu reconheço o símbolo, mas a sua função está sem a implementação. Você precisa implementar ela, senão eu não vou conseguir fazer essa chamada aqui no main. Né? Então, sim, você pode fazer... Vamos lá, você pode declarar essas funções num header, principalmente se você for usar elas de outro arquivo, aí você usa esse header para o outro arquivo conhecer essas funções. Você pode declarar e deixar a implementação nesse arquivo. Você pode declarar a função aqui dentro desse arquivo mesmo e implementar depois. Você pode
implementar ela aqui antes do main, né? Aí você deixa o compilador também um pouco mais tranquilo, e você até pode colocar lá depois. Mas se você colocar depois, o compilador vai dar uma chiadinha, ele vai conseguir, ele ainda se vira. Mas ele vai dar uma chiadinha falando, ó, você não está com uma boa prática aqui, porque você não está me contando toda a história antes de pedir que eu use as funções. Danilo. Boa dica. O modelo compilador. Oi? O modelo compilador de 2 passos aí. Sim. Passa uma vez, analisa, depois na outra passada ele resolve. É isso aí. Do compilador Pascal. O Pascal ele é o One Pass, né? Eu sei, ele já faz em 2 passos aí. Acho que não vai dar muito problema. Ele passa mais de uma vez, ele faz 2 parses. Tá, alguém ia falar alguma coisa? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não sei. Não sei, tá bom. Então, ó. Não, eu só ia falar que o que já foi falado, né, que você tem que declarar as funções que você vai usar antes para eliminar as mensagens, mas tudo bem, já falou, então Beleza. tá feito. Tá feito. Tá bom? Então tá todo mundo aqui, todo mundo conseguiu compilar? Hora da brincadeira. Vamos lá no Catapult. Garanta que o seu cartucho tá apontado aqui ainda. Você não precisa ficar mudando, a princípio é só usar a referência que já tinha antes ao arquivo. Dá um Start. E aí o comportamento vai ser um pouquinho diferente, já vai ter um pouquinho mais de coisa do que tinha antes. Ele vai cair lá, debug mais snake name, debug game. Eu tenho que ejetar e carregar novamente, tá? Oi? Eu tenho que ejetar o cartucho e carregar novamente para funcionar. Ah, é? Eu não tenho Catapult, né? Tô no Mac. Ah, é verdade, verdade. Beleza. Ou fecha o emulador e chama de novo com a linha de comando. Pode ser. Cada um com as suas particularidades aí do ambiente. Tá? E aí ele vai ficar, lembra que é o loop infinito? Olha lá, ó. Ele vai ficar forever and ever and over aqui, ó. Né? A tela de apresentação, o jogo, onde o jogo vai acontecer, e a tela de game over. Bateu a cabeça, veio para essa tela. Então a gente tem esse ciclo aí. Todo mundo conseguiu chegar nesse ciclo? O Roy botou um peixe. Legal. Ou seja, ele entrou e caiu direto para o DOS. Ou seja, você não deve ter conseguido compilar. Ele deve estar com a versão anterior do seu arquivo. Mostra pra gente aí quais são as mensagens. Ele verifica, fecha o OpenMSX e tenta compilar de novo. Porque pode ser, se você estava com o OpenMSX aberto, ele pode não ter conseguido copiar a ROM para a pasta final. Com o MSX fechado, com o emulador fechado, compila e verifica se dá certo. Avisa pra gente se deu erro ou se deu certo. Oi, Danilo. Oi. Oi. Não, ele continua a mesma coisa. Mesma tela, ele entra direto no 2. Tá bom, mas eu quero ver então como que tá o resultado da sua compilação. Olha, compilou direitinho. Ele compilou direitinho? Continua aquele com os warnings, né? Tá, então, a princípio o warning não é para ser problema. Né? Consertar o warning é bom porque fica mais liso. Vamos consertar o seu warning, vai. Se ele tá com o warning, confira aí que o warning é referente a title, game e game over. Você consegue colocar a mensagem de o resultado da sua compilação para a gente ver? Tá, beleza.
tá com um probleminha, tipo assim, a princípio isso não é para ser o problema, tá? Mas vamos consertar isso. Tá vendo a minha tela aqui? Isso está acontecendo porque essas 3 funções suas, elas estão para baixo da função main, né? Então eu vou te mostrar aqui, vou fazer no meu aqui, como que deve estar no seu, ó. O seu deve estar assim. Deixa eu aumentar aqui. O seu deve estar assim, ó. A função main está aqui em cima e as 3 outras funções, title, game e game over, estão aqui embaixo. Certo? Seleciona as 3 funções, corta fora, não deleta, só corta porque você vai ter que dar um paste lá em cima. Vem antes da main aqui e dá um paste aqui em cima. Na hora que você fizer isso, ele para de dar esse warning, porque na hora que ele chegar nessas 3 linhas, para usar essas funções, o compilador já vai saber do que se tratam essas funções aqui, ele já vai conhecer os nomes, já foi apresentado para eles as funções. Na hora que você fizer isso, recompila e os warnings devem desaparecer. Mas eu quero ver o finalzinho da sua compilação. Confirma que os warnings desapareceram e me mostra o finalzinho da sua compilação aqui. Se ele deu sucesso e se ele não deu sucesso, onde é que ele deu o erro. No princípio parece que compilou sim. Compilou? O warning sumiu. Beleza, o warning sumiu. Lá no final dá um paste aí do final. Eu quero ver se deu sucesso. Deu sucesso lá embaixo? Deu. Deu sucesso, tá. Então volta lá no seu Catapult. Lá no seu Catapult, garante que você tem o cartucho aqui certinho e dá o Start. Não foi não. Não foi não? Foi não. Então vamos lá. Não, continua no 2 lá. Então tem coisa errada. Vamos lá. Lá, você está afirmando que lá embaixo ele falou que compilou tudo bem. Sim. Ele deu a mensagem Happy MSX lá no fim? Sim. Tá legal. Então você não está colocando o cartucho certo aqui ou não está colocando cartucho nenhum aqui no seu Catapult, ó. Ah, pera um pouquinho. Calma. Você olha na minha tela. Você alterou o seu main para colocar o loop infinito aqui, ó. Essa parte que eu estou selecionando aqui. Sim, botei sim. Programas Infinite Loop, Y1. Game Over. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez tenha um erro de sintaxe aqui. Não tá certinho. Se ele deu erro de sintaxe, ele não estaria terminando lá no... Compilando. Não estaria compilando. Já entendi. Hã? Já entendi. Ele tá indo na ROM errada. Ah, bom. Depois de Snake, o que é? Snake de novo? Isso, é Project, Snake, Debug, Bin. Bin. Esse aqui, tá. O caminho estava errado. Dá o Start. Vai começar o emulador e ele deve chegar naquela tela. Naquelas 3 telas. Mais Snake Game. Deu certo? Parou em mais Snake Game. Então, mas dá Enter. Aí ele tem, mas ele tem o input char, então você tem que dar. Foi? Foi. Aí, então, isso aí. Mais alguém tá com problema? Não conseguiu chegar no ciclo de telas aqui? O primeiro jogo em C de vocês foi MSX. Olha lá. Todo mundo ganha, só apertar. Ganha ou perde, né? Todo mundo perde. Só apertar uma tecla. Isso aí.
tem uma lição de casa aqui que eu ia passar para você. Primeira lição de casa. Quem está perdido com os pontos C e os pontos H, por favor, busquem alguma referência. Busquem o C for Dummies lá, né? O C para leigos. Ou qualquer outra referência. E dê uma lidinha só para se situar. Segunda coisa já saiu uma galera aí, mas não faz mal. Porque isso não é... Provavelmente a gente ainda não vai cair em grandes detalhes na semana que vem, não sei. Mas deem uma olhada no manual do VDP. Programar para MSX uma coisa é programar em C. Isso que a gente está fazendo até agora não é para MSX, na verdade. Você está fazendo C, né? Tem uma biblioteca ali que implementa. E o que a gente está fazendo é C, 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 C. A biblioteca ali está implementando alguma coisa para a gente de MSX, porque o CLS, o Screen, etc. e tal. Mas para você realmente fazer algo para MSX, você tem que conhecer um pouquinho da plataforma, né? Quanto mais você conhecer da plataforma, mais você vai conseguir utilizar os recursos dela. O VDP, principalmente se você vai querer fazer joguinho, o VDP é fundamental para você conseguir tirar o que o MSX pode entregar para você. A gente vai precisar entender a diferença das tabelas de cores, das tabelas de nomes e das tabelas de padrão. E aí eu queria saber de vocês, como que foi hoje, né? O que vocês acharam de usar a biblioteca em C, o que vocês acharam da Fusion C, o que vocês acharam de quem programa em Basic, como que tá vendo o C aí, como que tá o formato do workshop em si, se foi tudo bem. Danilo, Murilo falando. Da minha opinião, começo é sempre muito difícil porque você não faz ideia como funciona, você não consegue montar na tua cabeça. Mas à medida que a gente vai aprendendo, acho que hoje já deu para começar a ter uma noção como funciona. Aí no fim da aula já começou a ficar mais fácil, porque você começa a montar na tua cabeça a estrutura do como funciona o C. Aí acho que daqui para frente vai ficando cada vez mais fácil. Legal. Eu acho que é isso mesmo, né? Você compila uma vez, compila outra vez, começa a ver os errinhos que são mais comuns de dar. Opa, esqueci de fechar o emulador. Aí algumas coisas já vai caindo a ficha mais rápido, você vai sabendo resolver, vai aprendendo que tem maiúsculo e minúsculo, você vai cometer esse erro de novo, mais pra frente, aí você já sabe resolver, você vai lembrar que esse problema acontece mesmo. Eu acho que isso é isso mesmo, né? A gente vai se familiarizando com o ambiente, vai se familiarizando com o processo, com as ferramentas, com as mensagens, e isso vai facilitando mesmo. Eu também acho que esse início, né, esse mais um protocolo de inicialização, né, todo esse procedimento, né, para acionar o compilador e tudo, mas depois é só trabalhar para quem está com alguma dificuldade com C, vai aprendendo e desenrolando. Legal. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilinho. Perfeitinho. Então, senhores, acho que por hoje é isso. Deem uma olhada, por favor, no manual lá do TMS. Dúvidas, vão colocando aqui no canal da sessão Workshop, sessão 2 aqui. E a gente vai discutindo. O que eu conseguir ajudar, eu ajudo. Se aparecer algum muito cabeludo, eu tento ir atrás. E até a próxima. Saga.